Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 24. Disse mais Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me toca. E repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher os estômagos com a lavagem que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para a casa do seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestir-lhe e ponde-lhe um anel no dedo e sapato nos pés. Trazei-me também um bezerro cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E então começou uma grande festa. Pai, muito obrigado, porque a tua palavra nos instrui em cada fase da nossa vida. E hoje nós estamos aqui com o nosso coração cheio de esperança e de expectativa, porque temos a certeza de que o Senhor está falando ao nosso coração de uma forma muito especial. E hoje, nesta noite, temos a certeza de que aquilo que o Senhor gerou no meu coração para ser ministrado à tua igreja vai alcançar o objetivo no qual está sendo enviado. Que o Senhor cresça neste altar e que eu diminua, e que o teu povo seja grandemente abençoado, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. A mensagem da noite de hoje tem por tema: filhos, o elo que liga o hoje e o futuro. Amém? Filhos, o elo que liga o hoje, que liga o presente com o nosso futuro. Eu falei isso agora há pouco. E a Bíblia não fala de nenhum homem que foi um pai perfeito. Fala de homens que foram pais. E o fato de sermos seres humanos, nós temos defeitos, amados. Todos nós que estamos aqui, nós temos defeitos. Mas podemos de alguma forma marcar a vida de alguém. Concorda comigo? Mesmo tendo falhas, tendo erros e defeitos, nós podemos marcar a vida de alguém, podemos fazer a diferença na vida de alguém. E uma data como essa, que é comemorado o Dia dos Pais, faz com que, principalmente nós homens, aqueles que já são pais, aqueles que pretendem ser pais, faz com que a gente fique refletindo nesse papel tão importante que é ser pai. Eu confesso que eu fiquei lembrando há algum tempo, né, na minha vida, antes de ser pai, eu fiquei pensando no tempo que eu pensava em ser pai. Como que eu ia ser, como que eu ia fazer, né, da maneira que eu queria conduzir os meus filhos. Eu creio que a maioria de nós aqui, que já somos pais, já pensou nisso. Sim ou não, Rodei? Tá? Sim ou não, André? Jefim? Já pensamos nisso. E a gente cria expectativa
para esse momento quando chega. E a gente fica imaginando, né, que o pai é aquele que nós podemos confiar. Porque o pai representa uma figura confiável. E aí a gente começa a agregar valores e puxando para cima de nós essa responsabilidade. Porque o pai, como eu disse, é aquela pessoa que gera confiança. O pai é aquele que tem a responsabilidade de apontar o caminho certo, dizer o que é certo e o que é errado. É uma responsabilidade. Pai é aquele que cuida de nós. Dentro desse ambiente, o filho se sente seguro. Pai é aquele que responde às nossas perguntas. Porque como criança tem pergunta. Não é verdade? Neto ainda tem mais ainda. Mas pai é aquele que tem a responsabilidade de responder às nossas perguntas. Pai é aquele que acolhe quando nós estamos perdidos e voltamos para casa. Infelizmente, nem sempre isso acontece. Nem sempre. Mas é uma perspectiva que a gente cria, de uma realidade que a gente idealiza. Mas nem sempre acontece desse jeito. A verdade é porque criar filhos não é fácil, não é, Kelson? Criar filhos não é uma tarefa fácil. Principalmente no mundo onde todo tipo de informação está disponível para conhecimento de qualquer pessoa através dos meios de comunicação. Qualquer criança hoje sabe lidar com um celular. Eu confesso para vocês que hoje eu vivi uma experiência dessa lá dentro da minha casa. Quem viu um vídeo que eu coloquei hoje no canal do YouTube, eu gravei esse vídeo como gravo de costume, e eu não conseguia publicar, e a caixa, manda mensagem pro Diego. Aí minha neta chegou lá, né, meus filhos foram lá para casa hoje, minha neta chegou lá, e eu falando com a minha filha sobre isso, a minha filha disse, ó, fala para a Lívia aí que a Lívia sabe. Menino, em menos de 1 minuto, Diego, a minha neta botou o vídeo no canal do YouTube. É assim, vovô, clica aqui, pega aqui, qual vídeo que o senhor quer? Esse, é esse aqui. Escreve o quê? Ela escreveu, publicou. Eu fiquei pensando, meu Deus. Ali está num ambiente seguro, dentro da nossa casa. Papai, mamãe, vovô, vovó, bisavó, junto lá, olhando. Mas você imagina isso num ambiente que não tem essa proteção, essa segurança. Uma criança de 7, 8 anos, tendo acesso ao mundo inteiro. É um perigo. É um perigo. E a gente fica pensando sobre isso. Nós devemos investir mais tempo cuidando dos nossos filhos. O Jefim falou agora há pouco aqui, algo que eu também falei sobre isso, que eu conheço pessoas que fazem de tudo para ter presença na vida dos filhos, mas também tem pais que estão fazendo de tudo para poder ser um pai, um bom profissional, uma pessoa de projeção, mas esquece e deixa a desejar com relação a isso. E o Jefim está vivendo uma experiência dessa agora, que Deus permitiu ele algo que eu creio que muitos pais aqui desejam. É poder trabalhar junto com a esposa, dentro de uma casa, junto com os filhos. É o que o Jefim, nosso irmão aqui, está desfrutando junto com a Bruna e o Nicolas. Glória a Deus pela vida de vocês e por isso, por essa oportunidade. Mas nós sabemos que tem muitos pais que têm um alvo diferente. Eles querem ser profissionais de excelência, se projetarem na vida profissional, social, mas esquecem que dentro de casa tem filhos e filhas que precisam dele. Que querem que ele participe dos trabalhos na escola, das atividades na escola, do teatrinho na escola. Porque quando nós éramos pequenininhos, a gente queria ver o papai e mamãe lá. Mas depois que você cresce, você é papai e mamãe,
Quando o seu filho chama você para ir numa apresentação da escola, você fica pensando, meu Deus, que coisa chata. É chata para nós, mas para eles é a coisa mais importante da vida deles. Isso marca. Eu confesso para vocês que eu tive numa apresentação. O meu irmão é presidente de uma escola com princípios lá em Valença. E um dos anos, no Dia dos Pais, eu fui convidado a ministrar uma palavra. E eu cheguei lá. Tinha três alunos que os pais deram uma desculpa e não puderam estar presentes. O semblante daquelas 3 crianças era totalmente diferente do semblante das outras crianças que os pais estavam presentes lá. E eu fiquei pensando numa coisa. A ausência desse pai aqui hoje está gerando uma marca muito ruim na vida dessas crianças. E eu lembro direitinho que eu preguei naquela tarde, exatamente falando sobre as marcas que nós como pais fazemos na vida dos nossos filhos. Eu percebia, aí as tias estavam ali e tentando fazer com que aquele momento ficasse menos triste para aquelas crianças. Mas isso era impossível, porque elas queriam era a presença do papai. Um não pôde porque tinha uma atividade que tinha que atender um cliente e não podia, enfim. Eu não estou aqui para ficar falando sobre isso. Mas a gente vê que isso, eu percebi naquele momento, causou uma grande marca ruim, uma marca negativa na vida daquelas crianças. E que não volta atrás. Isso não tem condição de mudar. E a gente fica pensando que nós somos os heróis dos nossos filhos. Até um certo período. O papai, mamãe, são os heróis dos filhos até um certo tempo. E se você pergunta, o que você quer ser? Se o papai ele é pedreiro, o filho quer ser pedreiro. Se o pai é médico, o filho quer ser médico. Ele faz essa conexão. Ele quer. Porque nós somos os heróis dos nossos filhos. Eles olham para nós como uma projeção de futuro. Quando eu crescer, eu quero ser igualzinho o papai. Por isso que nós temos que ter uma responsabilidade muito grande. Porque dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente, nós estamos com uma pequena plateia que está olhando para a nossa vida, a nossa atitude, que vão se espelhar para ver no futuro. Eu lembro que uma dessas crianças, não nesse episódio, em um dos outros episódios, e uma tia reportou uma ocasião falando sobre um teatro que o filho pudesse representar o pai dentro de casa. E uma dessas crianças representou o pai dentro de casa assim. E foram ver o pai dessa criança em um alcoólatra, chegava em casa bêbado. A referência que essa criança tinha do pai dentro de casa era bêbado. Um alcoólatra. E você imagina que marca que esse pai está criando dentro da vida dessa criança. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque dentro desse ambiente familiar, ali está presente a nossa maior e melhor plateia, no qual nós estamos exercendo uma influência muito, muito séria. Com palavras, com ações e com atitudes. E a gente fica perguntando assim, quem foi o seu herói? Como eu disse aqui, um certo tempo da nossa vida, o nosso pai é o nosso herói. Mas depois que você cresce e começa a ganhar algumas informações aí fora, aí o seu herói já não é mais o papai, o seu herói já é outras pessoas que estão de projeção na mídia. Para uns aí é o Super-Homem, Mulher Maravilha, sei lá. Vão criando, vão trocando, né? Aquele herói que era o papai dentro de casa, a mamãe, para esses heróis que são apresentados aí no mundo. E a gente sabe que esses heróis que são apresentados, eles têm poder sobrenaturais, são invencíveis. Eu lembro que na minha época de criança tinha um super-herói que eu gostava muito. E eu creio que a maioria que está aqui não deve ter nunca escutado falar nele, tal de National Kid. Quem lembra do National Kid aqui? Meu Deus, só eu.
Não, minha mãe deve lembrar, pelo amor de Deus, só lembra, né, mãe? Lembra? Fala para me ajudar aí, pelo menos, para ajudar. Né? National Kid. Kid é um nome em inglês para criança, né? Ele era uma criança, que era japonês, né? Que gosta de fazer esse tipo de super-herói. Me amarrava naquele desenho. Desenho não era filme, preto e branco. Eu achei na internet alguns episódios que a maioria dos filmes do National Kid queimou num fogo aéreo que teve não sei onde aí. Queimou. Então tem alguns episódios. Se você digitar lá National Kid, você vai ver lá. Tinha um japonês com os olhos virados assim. Eu me amarrava naquele filme. Era o meu herói. Tanto é que eu tinha um colega meu que também era apaixonado por National Kid, que ele cismou que era National Kid, ele botou um negocinho na cabeça, uma capa, pulou numa altura de 3 metros, que era da casa dele, reborrachou lá embaixo, quebrou os dois braços, as 2 pernas. Porque esse National Kid, ele voava. Ele achou que era National Kid. Você vê que é o perigo da influência na vida das pessoas. Eu não cheguei a tanto. Gostava do National Kid, mas era ele lá voando e eu aqui assistindo. E esse meu colega, ele incorporou mesmo o National Kid, que até caiu no coisa e caiu. Ele viu que não era esse poder todo que o National Kid tinha. Uma decepção muito grande para ele, para os pais que ficaram apavorados com ele. Mas nós temos que lembrar que o nosso público em casa está de olho em nós. E nós somos uma fonte de inspiração para eles quando eles crescerem. E a gente fica pensando, quanto mais um pai tem esse entendimento, ele vai ter mais responsabilidade. Porque a criança sabe quando um pai fala mentira dentro de casa. Um filho sabe quando um pai não tem domínio próprio dentro de casa. O filho sabe quando o pai é agressivo. O filho sabe quando o pai não tem um amor ao próximo. E quando o pai ele consegue entender essa responsabilidade, ele passa a ser mais cuidadoso. Mesmo que seja uma questão de obrigação. Eu tenho que cuidar um pouquinho que o meu filho está me vendo aqui. Por isso que é bom que ele está sempre perto do filho. Porque se o filho estiver sempre perto dele, ele vai ser sempre cuidadoso. E vai chegar um tempo que ele vai colocar isso em prática na vida dele. Ele vai ser cuidadoso o tempo todo. E uma coisa é fato. Os filhos imitam as nossas ações. Meu pai, ele era funcionário público federal. Ele trabalhava no Ministério do Trabalho. E ele, volta e meia, eu ia lá no local de trabalho dele. Ele tinha uma mesa. E ele tirava carteira de trabalho. Talvez alguns aqui tenham passado pela presença do meu pai tirando carteira de trabalho com ele. Você chegava lá, ele pegava a sua documentação e te dava a carteira de trabalho. A minha primeira carteira de trabalho foi o meu pai, primeira e única, né? Ele que tirou, está lá a assinatura dele direitinho lá. E eu pensava assim, cara, eu quero ser uma pessoa igual ao meu pai. Mesmo porque depois eu fiquei sabendo que o meu pai também queria ser, que o meu bisavô, né? Que era o que meu pai se tornou. Eu pensei, cara, isso é da família, né? Só que depois do tempo passou, eu não quis saber daquilo. Muda. Mas houve um tempo que eu queria ser o que meu pai era. Provavelmente você viveu um tempo na sua vida que você desejou ser o que o seu pai era. E provavelmente o seu filho também vai viver, está vivendo essa fase que quer ser o que você é. Então nós devemos ter muito cuidado com essas coisas. Nós estamos com muito cuidado para não perder o privilégio de vencer com a nossa família os momentos mais simples e os momentos mais difíceis da vida. O maior ato de heroísmo que um pai pode ter na vida do filho é estar presente a cada momento na vida dele. Isso é um ato de heroísmo. Principalmente nos dias atuais, onde as coisas estão aceleradas. Mas se o pai puder estar presente na vida dos filhos, quando ele for dormir, quando ele for levantar, orar com ele, abençoar ele, participar de algumas coisas juntos, brincar com eles. Isso é muito, muito importante na vida deles. Esse é um ato de heroísmo que o seu filho não vai esquecer nunca. Por mais que ele venha crescer, se distanciar,
Ele vai sempre lembrar: papai fazia isso quando era pequeno. Papai levava para pescar, papai levava para jogar bola, papai levava para brincar, papai levava para isso. Isso é algo fundamental. O texto que nós lemos fala sobre a parábola do filho pródigo, e eu creio que a maioria que está aqui sabe como que eu amo esse texto, como que eu gosto desse texto, como eu amo pregar sobre esse texto. Esse quadro que está aqui, eu acho que eu não preciso falar o que ele representa. Eu já usei ele aqui uns anos atrás numa pregação falando sobre a parábola do filho pródigo. Esse quadro representa exatamente essa parábola, a parábola do filho pródigo. Se você observar aqui, quem pintou esse quadro foi meu pai. Foi meu pai que pintou esse quadro. E esse quadro fica num lugar especial lá na minha casa. Com o falecimento do meu pai, esse quadro estava na casa dele. Com o falecimento do meu pai, minha mãe doou esse quadro para mim. E doou um quadro que é Elias sendo arrebatado na carruagem de fogo que está com meu irmão. Então minha mãe doou um lindo quadro também, maravilhoso. Está lá no ambiente de trabalho do meu irmão. E eu fico assim, muito emocionado, muito feliz, porque esse quadro me traz algumas recordações do meu pai. E me traz também algumas recordações da minha vida que fazem parte desse momento na vida de um filho pródigo. Porque a parábola é uma história terrena que representa uma realidade, uma verdade celestial. A parábola é desse jeito. É uma história terrena que representa a verdade celestial. Isso é uma parábola. E a parábola sempre nos ensina algo muito, muito grandioso e muito especial. E como nós estamos nesse ambiente, que é um ambiente de instrução, nós devemos estar atentos àquilo que Deus está falando nesse lugar, nessa noite. A parábola do filho pródigo representa um pai, um filho. Representa um filho de Deus e o seu relacionamento com esse Pai celestial. E como a palavra de Deus é viva e eficaz, mesmo que você não seja pai, com certeza, todos nós aqui somos filhos ou filha. E aí, nesse ambiente de instrução, de ensino, nós vamos sair daqui hoje com novos conhecimentos e entendimentos nesse relacionamento. Eu creio nisso. Porque o pai do filho pródigo tem muito a nos ensinar como família. Toda família precisa de alguém que seja o provedor. Toda família precisa. Concorda comigo? Sim ou não? Toda família tem que ter alguém que assuma esse papel de provedor, ou seja, de cuidar, de manter, de colocar as coisas dentro de casa. Que tem essa responsabilidade. E a gente aprende nessa parábola exatamente sobre isso, porque alguém que seja responsável perante Deus pelo bem-estar da família. E todos que estão de alguma forma inseridos nesse contexto da família. Quando você olha para essa narrativa da parábola do filho pródigo, você vai ver que esse pai, ele era responsável de prover a necessidade dos filhos e também a necessidade dos empregados que ele tinha em casa. Porque o filho mesmo diz ali na parábola que ele ficou pensando assim: poxa, eu queria estar lá na casa do meu pai, que lá os empregados dele têm o que comer, eu não tenho o que comer aqui. Ou seja, era um homem que tinha responsabilidade de cuidar da família como um todo, até dos empregados que tinha na casa dele. Todos eles também tinham comida lá. Então, um bom pai, um bom exemplo, é aquele que é um provedor em todas as áreas do âmbito familiar. Porque se o pai não consegue fazer isso, amados, todas as pessoas da família sofrem. Talvez você esteja pensando nisso: poxa, já passei por isso. Quando um pai não consegue atingir esse status de provedor, ele faz com que a família dele toda sofra. E nós estamos aqui nessa noite sendo ministrados por Deus para sermos bons provedores. Sermos melhores provedores. Porque nós precisamos trabalhar
para deixar uma herança, uma boa herança, física e espiritual para os nossos filhos e netos. Nós precisamos, isso é algo importante. Porque o pai do filho pródigo, que é um representante de Deus nessa parábola, ele tinha esse cuidado de deixar uma herança. Tanto é que a Bíblia fala sobre herança. O filho mais novo chegou assim: pai, me dá aí o que é meu, eu quero. E deu. Se é algo difícil para um pai e para uma mãe, ou alguém que conduz uma família, que é o caso aqui um pouco da Jalira, né, falando sobre isso, eu creio que talvez tem mais pessoas aqui que de repente não tem um pai, não tem um marido que seja provedor, mas essa mulher assume o papel de provedor, como é o caso da Jalira, como é o caso da Maninha, né, que eu sei também que tem essa função. Talvez algo que seja difícil para nós, seja ela nessa posição de pai ou mãe ou de um provedor, é reconhecer o direito que o filho tem de escolher o próprio caminho. Não é verdade? Quando o filho começa a sinalizar que ele quer fazer determinadas coisas, se tem uma coisa difícil que é para um pai, para uma mãe ou para alguém que dirige uma família, aceitar, é que os filhos querem tomar a decisão de seguir o próprio caminho. Tem as suas próprias decisões. A gente logo quer meter o bedelho. A gente logo quer dar a nossa opinião. Mas isso, você tem certeza? É com esse cara mesmo que você quer casar? É esse emprego mesmo que você quer? É essa faculdade mesmo que você quer? É uma dificuldade para nós pais aprendermos isso. Mas o pai dessa parábola aqui, ele nos ensina isso. Precisamos respeitar as atitudes e decisões dos nossos filhos. Quando o filho chegou para o pai falando assim: pai, me dá o que é meu. Nós lemos aqui na parábola que o pai não questiona. Não, filho, espera um pouquinho. Não. O pai pegou, deu, está aqui, meu filho. A Bíblia diz que alguns dias depois o filho pegou o que era dele e foi embora. Você acha que o pai ficou feliz com isso? Sim ou não? Não, mas deixou. Existem fases na nossa vida que nós precisamos enfrentar essas escolhas dos nossos filhos. O pai sabia que o filho estava fazendo besteira. Amados, como eu falei agora há pouco, se você quer facilitar a vida para o seu filho no futuro, você tem que apertar um pouquinho ele agora. Mas se você quer que o seu filho tenha uma vida folgada, facilita para ele agora aqui. Dá tudo para ele. Não questiona, faz tudo. Ele vai crescer sem saber o valor das coisas. E nós aprendemos com essa palavra que nós precisamos aprender a permitir que os nossos filhos façam as suas escolhas. Porque eles vão saber que se escolher no caminho errado, quem vai pagar o preço dessa conta é ele. Por mais que você o ame, por mais que você seja presente, mas essa conta é dele. É ele que vai pagar. Nós falamos isso agora há pouco na sala, lá na nossa escola dominical. No caso do filho pródigo, nós observamos o quão longe alguém pode chegar quando o assunto é pecado. O quão longe uma pessoa pode chegar quando ela entra pelo caminho do pecado. Esse homem desperdiçou toda a herança. Foi parar lá no chiqueiro, querendo comer aquela lavagem. Porque o lugar que o pecado leva o homem, uma mulher, é exatamente uma situação como essa, de chiqueiro. E a gente aprende que sempre há uma saída para quem quer. Sempre vai haver uma saída. E uma coisa que essa parábola nos ensina e que falou muito ao meu coração, porque, amados, eu já fiz muita coisa errada na minha vida. Eu já fiz muita besteira na minha vida.
Eu já sofri muito na minha vida por coisas e decisões erradas. Mas uma coisa que esse quadro que está aqui, representando esse momento, com aquilo que eu vivi diante da minha história de vida, representa que todo rebelde tem um lugar para voltar quando se arrepende. Eu sempre tive o meu pai para poder me acolher, assim como minha mãe, toda vez que eu me arrependia das besteiras que eu fiz. Isso aqui mostra para nós que todo rebelde arrependido tem um lugar para voltar. Mas precisa de arrependimento. Precisa de reconhecimento. Nós vimos ali que o filho pródigo, ele ensaiou um discurso. Que quando ele chegasse para o pai dele e falasse assim: pai, eu pequei, eu errei, eu não sou digno de ser chamado seu filho, me dá um emprego aí e me faz um dos seus empregados. Quando ele começou a falar, o pai interrompe ele: para, meu filho, não quero saber da sua história não, eu estou aqui de braços abertos, vem meu filho, volta! E eu pude, queridos, lembrar de alguns momentos na minha vida que foram difíceis para mim, das coisas erradas e das besteiras que eu fiz, que eu tenho vergonha de dizer para vocês. Mas eu vejo nessa figura aqui o meu pai sempre me acolhendo em casa, porque eu saí de casa várias vezes, e toda vez que eu resolvia voltar, o meu pai estava sempre de braços abertos, mesmo sabendo que eu estava errado. Isso não tem preço, querido. E a gente aprende nessa história que filhos rebeldes sempre podem voltar para casa. E a gente aprende nessa parábola que família precisa de alguém que aponte a direção certa. Alguém que tem visão de Deus. Precisamos ter conhecimento da palavra de Deus para apontarmos o caminho para as pessoas. Eu falei aqui que normalmente quem assume esse papel e exerce a função de sacerdote da casa, do lar, é o homem, é o pai, na maioria das vezes. E a gente fica pensando que às vezes tem pessoas que estão servindo ao Senhor, que estão na igreja, que elas são a única pessoa da família que é cristã, que serve a Deus. E eu quero motivar você que talvez seja essa pessoa. Você é a pessoa responsável na sua casa, na sua família, em apontar o caminho, em apontar a direção. Se você que conhece a Deus, se você que teme ao Senhor, não se posicionar orando pela sua família, você acha que quem vai fazer isso? Nós temos essa responsabilidade sobre nós. Quando o filho pródigo cai em si, ele lembra do pai. E ele sabia que esse pai, independente das circunstâncias, era um pai que o amava. Mesmo ele estando no chiqueiro, o pai ainda o amava. E pelo o entendimento que nós vimos aqui, esse pai estava constantemente orando pela vida do seu filho. Estava constantemente orando pelo retorno do seu filho. Estava intercedendo por ele, para que ele voltasse para casa. E aí eu faço uma pergunta para você que é pai. Você que é mãe. O seu filho, a sua filha, sabe que você ora por ele? Seu filho, sua filha precisa saber que você tem um compromisso diante de Deus em oração pela vida dele. Ele precisa saber. Não é o fato de você orar escondido ou longe dele, não. Ele precisa saber que você está orando por ele. De preferência, orar junto com ele. Isso faz uma grande diferença. E o filho volta para casa, arrependido.
E eu fico imaginando qual seria a reação de alguns pais numa situação como essa. Coloca-se você no lugar de um pai que tem uma boa estrutura e o seu filho pede a herança dele e você, da generosidade, dá, e ele vai embora, perde tudo e volta. Eu creio que talvez alguns pais pensem: aqui não, filhinho. Você deu o seu tiro, desperdiçou, acabou. Não adianta vir voltar para cá agora não chorando, porque não é assim que a banda toca aqui em casa não. Você é o culpado de tudo que está acontecendo com você mesmo. E alguns pais às vezes tomam essa postura para se mostrar durão. Não, porque se eu baixar a guarda ele monta. E a gente vê uma atitude totalmente diferente com esse pai que é o representante de Deus aqui na terra. O pai soube de tudo que o filho fez de errado. Sabia de todas as besteiras que o filho fez. O pai mostra compaixão. Nós precisamos de lares que sejam demonstração de compaixão pelos filhos. E não que os condenem. E que nem os julguem. O pai estava completamente agradecido a Deus pela volta do filho. E essa gratidão era tamanha que ele resolveu celebrar a volta. Ei, vamos fazer uma festa. Pega lá, meu filho. O pai agarrou o filho, deu um beijo no pescoço do filho e mandou tirar a roupa velha, o sapato, bota uma sandália no pé dele, colocou um anel no dedo, mata uns bezerros lá. Vamos fazer um churrasco aí. Hoje é dia dos pais aqui. Glória a Deus. Vamos comer pizza aqui. Vai ter que sair, cara, essa pizza, não sei. Tá difícil. Mas vai sair, né, André? Vai, né? Vai sair. Eu sou paciente. Uma hora vai, meu irmão. E nós precisamos ter essa alegria no nosso coração quando um filho, quando um irmão, quando alguém volta para casa. Alguém que está arrependido, que fez as besteiras que fez. Nós estamos conscientes, amados. Tem gente aí fora fazendo uma série de besteiras e nós sabemos. Mas a nossa atitude tem que ser como desse pai, de compaixão. Quando aquela pessoa botar o pé naquela porta e entrar para dentro desse lugar aqui, arrependido, amado, o nosso desejo tem que ser igual desse pai. Ei, vem para cá, meu filho. Hoje está tendo festa, vamos celebrar. Esse irmão está arrependido, voltou para casa. Nós precisamos ter esse mesmo entusiasmo, essa mesma alegria. O pai nos ensina algo muito interessante e muito cuidadoso que nós devemos ter aqui. Principalmente pais que têm mais de um filho. Não mostre favoritismo a nenhum deles. Porque você pode criar uma situação difícil dentro da sua casa se você mostrar favoritismo para um dos filhos. O pai aqui, ele ensina direitinho como nós devemos amar por igual os filhos. Ele não mostrou favoritismo para um ou outro. Ele amava o seu filho mais velho, que escolheu ficar com ele lá, e ao mesmo tempo amava o filho mais novo, que desperdiçou tudo. Tanto é a prova de amor que o pai tinha por esse filho que desperdiçou tudo, que resolveu restaurá-lo. Restituir ele no meio da família. Que se ele não tivesse amor igual, ele falou assim: não, você fica aí, ó. Você vai aprender agora como é que é. É triste você ver um pai. Eu conheço pessoas assim que estão sofrendo porque querem ensinar o filho na marra, porque acha que eles que são o dono da verdade, que têm autoridade. Eu conheço pessoas assim que estão sofrendo por achar que tem que ensinar o filho assim.
no duro. Enquanto que o caminho da restauração, do amor é muito mais fácil. Muito mais carinhoso. Mesmo porque, amado, você não sabe se você vai estar aí no próximo dia dos pais comemorar com seus filhos, e aí? Você também não sabe se os seus filhos vão estar contigo no próximo ano para comemorar com você. Porque como eu falei aqui semana passada, eu perdi um primo. Hoje é dia dos pais, o pai dele está lá. Ó. Poderia estar criando expectativa de comemorar com ele hoje. Então essa é uma situação que nós precisamos avaliar. Eu sei que talvez estou te impactando com alguma coisa que talvez você esteja pensando assim, eu vou sair daqui hoje, eu vou resolver minha situação, que eu não posso perder essa oportunidade não. Porque vai que você morre esse ano aí e você deixa de perder, né, esse privilégio de estar vivendo em harmonia, em amor com alguém da sua casa, da sua família, por achar que você tem que levar a ferro e fogo e aquela pessoa tem que aceitar isso. A gente aprende que lição esse pai nos dá. Independente dos nossos filhos escolherem o que é certo ou errado, os nossos filhos precisam saber que, acima de tudo, nós os amamos. Nós amamos os nossos filhos, independente de que eles façam escolhas certas ou erradas na vida deles. É claro que nenhum pai, nenhuma mãe quer que o filho faça a escolha errada. Mas nós precisamos respeitar a decisão dos nossos filhos. E os nossos filhos precisam saber que mesmo quando eles estão errados, arrependidos, os nossos braços como pais, estarão abertos para restaurar, sem hesitar. E para encerrar, eu quero me dirigir aos pais que precisam ser homens de compaixão. Não podemos esquecer que o nosso papel é primordial. Representar Deus perante os nossos filhos e ensinar eles o caminho do Senhor. Isso é um papel primordial dos pais. Ensinar os filhos que Deus é o nosso Deus, o nosso Salvador. Asaf, ele nos ensina isso. Nós precisamos transmitir para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos os grandes feitos que o Senhor realizou na terra. Depois que José morreu, houve uma distância entre as ações de Deus, que lá na frente, quando a história retorna, o povo se esqueceu de que Deus fez na terra. O povo se esqueceu porque não tinha ninguém para perpetuar aquela história. Nós somos responsáveis para fazer o nome do Senhor grande na nossa família, na nossa casa. Nós precisamos deixar que os nossos filhos aprendam com seus erros. Nossos filhos precisam saber que sempre terão um pai no céu, que sempre será fiel e verdadeiro. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos a existência desse Deus que está no céu. Se você é pai e deseja ser herói do seu filho, esteja presente em cada momento da vida dele. Cada momento. Se esforce o máximo que você puder para estar presente em todos os momentos da vida do seu filho. Porque ato de heroísmo como esse não tem como nenhum pai fazer. Esse é o ato de heroísmo. Porque talvez para você seja difícil sair do seu trabalho para ir lá assistir 10 minutos, 5 minutos de uma apresentação. Nós devemos lembrar que os nossos filhos são os elos que fazem a ligação do nosso presente com o nosso futuro. Se você quer ser lembrado no futuro com coisas boas, o seu filho é o que vai fazer essa ligação. Trabalhe diante dele. E aí eu quero encerrar dizendo que nenhuma família pode ser verdadeiramente feliz sem o conhecimento de Deus dentro dela.
Se você quer ter uma família feliz, se você quer ter a família dos sonhos, lembra? Família dos sonhos? Deus precisa estar presente nela. Um lar santificado não pode se associar com as coisas que o destrói. Se tem algo que destrói o lar, não faça associação com ele. Porque se você deseja um lar santificado, você precisa permanecer e fazer prevalecer a palavra de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família.